Boa tarde, mais uma vez estamos ao vivo. Essa é mais uma live de TV. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho de 2020. Estou de volta aqui a Friburgo. Hoje eu vou conversar com a Mari Viana, que já está aqui a postos. Muito bem, vou chamar ela já para se conectar. Enquanto vai conectando com a Mari e as pessoas vão entrando. Olha só, já entrou. Deixa eu botar logo aqui, fixar isso. Só Antes que... aceitei. Muito bem, já estamos conectados com a Mari. Cadê, meu Deus? Cadê para fixar isso? Gente, já tem muita gente já interagindo, entrando. Você é um sucesso. Vamos lá. Muito bem. Nível Astrid e Patrícia Kogut, hein? Tô entrando no início, assim. Tô nervosa. E que não. A barra tá alta, né, gente? Eu estou no mesmo palco em que esteve a Astrid Fontinelli. E Patrícia Kogut, olha só. Patrícia Kogut, musa do jornalismo. Muito bem, muito bem. Mário, eu não vou ficar enrolando, as pessoas que vão chegar depois vão entrando na onda, e principalmente em respeito a quem estiver assistindo on demand depois que esse conteúdo fica disponível para a galera. Então vamos direto ao assunto. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, assim. Depois eu vou falar um pouquinho também. Acho que até isso é legal, assim. Por que a Mari está aqui? Foi uma sugestão que eu não tinha pensado, apesar de eu estar sempre em contato com a Mari, da minha prima, Nina Fernandes, que conhece a Mari, segue a Mari, conheceu num projeto audiovisual e virou fã, fala muito que se inspira no que você posta no dia a dia, ela sempre fala isso. E porque é uma pessoa super antenada, e eu achei que eu tenho que sempre, nessas conversas, fazer esses papos não só com quem já está super consolidado no mercado ou diretamente trabalhando com televisão, mas pessoas que circundam esse universo de alguma forma e que têm algo a dizer. Da mesma forma que lá eu já conversei com a Lohana sobre conteúdo de jornalismo e política, acho que eu tenho que ter esse espaço também. Então a sugestão da Nina foi super bem-vinda e é bom falar com um amigo também, tem isso. Então eu queria que você contasse o que você faz hoje, como você chegou até aí, sua trajetória aí, desde que você estava lá na sala K103, 113 ou 109, como minha aluna em 2015.2, Sou talvez. de humanas e nunca vou lembrar o número da sala. Mas, bom, primeiro de tudo, eu tô super contente de estar aqui. Outro dia no trabalho a gente teve uma experiência de fazer um formato de reunião meio live, eu conduzi, eu amei. Falei, gente, primeira oportunidade de live que tiver, eu quero fazer, porque é muito gostoso a gente ter um momento informal, em meio a esse caos que tá todo mundo em casa, de se conectar, de compartilhar conhecimento, enfim. Foi o que você falou, não precisa ser, né, uma pessoa com muita experiência. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa a dizer, mas bom, quem sou eu que estou fazendo aqui? A moda sempre esteve na minha vida como uma grande paixão, assim, desde pequena, sempre gostei muito de me vestir, de passar, né, o que eu pensava e me expressar através da roupa. E aí, na época de vestibular, fiquei muito na dúvida, assim, do que fazer, mas entrei no jornalismo, inclusive por influência da moda. Eu queria ser a Lilian Patti, assim, meu sonho era ser ela, então eu aprendi a falar francês, eu fui para o jornalismo, eu queria ser Lilian Patti. Mas, bom, então conheci o Bruno, esse deus inspirador, produtor e um pouco de mais de tudo, professor, enfim. Aí trabalhei com o Bruno na Xmart, né? E foi muito legal porque a Xmart juntava a paixão de viagem com um pouco da moda, com um pouco da comunicação, do jornalismo, um pouco de tudo. Então a moda sempre ficou A meio chefe ali. está nos assistindo. Hã? Marisa Viana, nossa chefe, está nos assistindo. Exatamente, chefe para sempre. Chefe uma vez, para sempre boss. E aí é muito legal, né? Porque você começa a entrar num mundo em que o seu hobby tá ali meio como profissional, permeia, né, o trabalho, isso é muito gostoso. Era o que eu sempre almejei para minha carreira. E aí acabei entrando na L'Oréal por uma paixão né, a beleza para mim é uma coisa que anda junto da moda. A moda não é só roupa, né, um apanhado de coisas. E junto, né, com uma paixão também que eu tinha pela França, que é o país de sede da L'Oréal. Enfim, N razões, eu entrei lá meio de paraquedas, comecei com pesquisa de tendência e de comportamento do consumidor. Então era muito bom, porque a moda é uma grande influência da beleza, como eu acabei de falar, elas andam juntas. Então eu estava muito imersa na pesquisa de moda, na pesquisa de beleza, eu amei aquele mundo. Eu tinha acabado de fazer um curso em São Paulo sobre pesquisa de tendência, então casou muito bem com o timing. E aí, depois, quando eu fui efetivada, eu troquei de área, continuei na área de pesquisa, que eu me apaixonei. Assim, a pesquisa
É um mundo muito legal. E aí eu fui parar, então, na área de avaliação de produto. Eu continuo pesquisando a consumidora, mas agora a gente testa tudo que o laboratório, né, está desenvolvendo. E aí várias pessoas, já quando eu entrei na L'Oréal, falaram assim, mas o que tem a ver com a moda? Eu falei, gente, primeiro de tudo, a moda é uma paixão, né? Eu nem estudei moda, então qualquer coisa que eu fizer, assim, a moda vai estar ali de algum jeito. Mas eu continuo, assim, deixo a moda muito ativa na minha vida, seja por pesquisas informais que eu faço, seja por acompanhar todos os veículos possíveis que eu consiga. Enfim, é um interesse que vai me acompanhando aí para sempre. Mas teve a passagem pela França, você não falou disso. Teve, verdade. Então, né, quando eu falo que a França me brilhou os olhos, eu sempre tive vontade de ter uma experiência profissional internacional e eu sempre tive uma paixão assim pela França. Inclusive, eu tenho o hexágono da França, que é um mapa tatuado. E aí, no meu primeiro ano de estágio na L'Oréal, eu entrei como estagiária, eu apliquei para esse programa de estágio internacional, que é uma puta oportunidade para os jovens, enfim. Eu falo jovens, parece até que eu não sou mais, mas eu continuo bem jovem. Eu também, Mas eu tá? era um pouco mais. E aí eu fiquei 6 meses lá, assim, foram 6 meses muito intensos. Eu era daquele tipo que nunca saltei no metrô da minha estação. Eu saltava sempre um antes, 2 antes, 3 antes, porque eu queria andar, queria conhecer tudo. E até ontem, por acaso, estava conversando com a minha mãe um pouco sobre Paris. Assim, é uma cidade que você respira moda sem nem querer, né? E eu até hoje fui fazer também um anúncio dessa nossa live nos meus stories, eu falei, cara, a moda tá em qualquer conteúdo que a gente consuma. Ela pode não ser sobre moda, mas a roupa que você veste, ela tá ali e ela passa uma mensagem. Então, até no futebol, a gente tá respirando moda, a gente assiste moda de algum jeito. Define o que é moda pra gente. Então, moda, para mim, é sinônimo de expressão. Mas eu acho que. E não é à toa que a origem da palavra moda fala de comportamento, fala de hábito, né? Então, por isso que eu falo que é impossível você falar de qualquer conteúdo sem moda, porque é comportamento. E a gente está se comportando, a gente está se expressando de todas as formas, e a forma não verbal eu acho que é muito assim, empurradinha pela roupa que você veste, né? Pela moda que você consome e que você compartilha, enfim, onde você anda, né? O que você. Então, assim, eu estar aqui numa live, eu tô trabalhando de casa, eu sempre me arrumo, boto um colarzinho, um brinco, porque é o que aparece na tela, mas é. Mas aí a gente passa um batom, né? A gente bota um anel porque a gente vai falar e chama atenção. Você bota uma roupa que faça sentido nesse ângulo. Então, né, todas essas preocupações, né, toda essa moda é um jeito de você se comunicar, uma mensagem que você quer passar. Então, isso que eu acho muito, muito especial, assim, da moda, é a expressão. E falando em expressão, é engraçado que é uma expressão que a gente usa em várias áreas, né? Fulano está na moda, essa expressão está na moda, isso está na moda, live está na moda. E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando muito de moda em relação a alguma coisa que está em alta naquele momento. A gente está falando de tempo, assim, e essa relação de moda com uma coisa que passa, coisa de tendência ou que é atemporal. Fala um pouco dessa história de moda e tempo para você, como é que você vê isso? Então, ontem, por acaso, eu estava lendo, as pessoas usam muito a palavra tendência para falar de um modismo. E, na verdade, quando a gente fala de tendência, a gente está falando de uma coisa macro, a gente fala de comportamental que passa por qualquer área. Então, não necessariamente vai ser a moda. A tendência, por exemplo, anos atrás a gente falava que ia vir uma tendência de consumo consciente, né? De você, e aí quando você fala consumo consciente, você pode sim trocar a Zara por brechó, né? O fast fashion por brechó, mas você também pode passar a comprar orgânico. Então, quantas feiras orgânicas não surgiram no Rio de Janeiro? Então, assim, tendência é uma coisa muito macro que vai acontecer durante, né, um período de tempo longo. A moda e o tempo, ela é muito mais rápida, o que inclusive está sendo questionado agora em tempos de quarentena, em crise que a indústria está passando, né? Porque as pessoas, né, algumas marcas já se posicionaram contra a semana de moda, aquela sazonalidade absurda, um ritmo intensíssimo, de produção muito frenética. Então, assim, eu acho que existe aquela moda de tempo, né? O que tá na moda a cada estação. É muito modismo, é muito sazonal,
Mas eu acho que é interessante você, como eu vejo a moda como expressão, é importante você entender o que que faz sentido para você, para sua personalidade, para a mensagem que você quer passar, para essa personalidade, né, que você tem em você, quem é a Bruno, quem é a Mariana. Então é importante você entender que o que funciona para você sempre, o que te deixa confortável. Então, respeitar esse tempo muito frenético da moda, eu acho um pouco antiquado, já que a gente está falando de tempo, né? Eu acho uma coisa muito restrita, quando na verdade você pode brincar, você pode beber de fontes diferentes. É, e ainda vai mudar, assim. Acho que agora, esse momento de quarentena, tá todo mundo falando, ai, qual vai ser o novo futuro, o novo mundo. Eu acho que tem coisas que não vão mudar. A gente vai continuar, enfim, a gente tem memória seletiva muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que algumas coisas que precisavam já ser repensadas pré-corona e muito tempo vão mudar. Mas essa coisa de tempo é interessante ao mesmo tempo, porque eu gosto quando a gente fala das demarcações de década ou então de época. Então, quando a gente começa a pensar nessa, não sei se eu tô já esbaforida, mas Ah, quando a gente começa a pensar em conteúdo de televisão e moda, é tão legal quando você tem um conteúdo de época e você consegue viajar no tempo só olhando aquela roupa. Às vezes a pessoa não precisa falar nada, né? Você olha aquela roupa e fala, gente... Eu lembro que a Rede Globo passou uma novela um ano atrás, 2 anos atrás, dos anos 90. Eu confesso que eu não assisti, mas enfim, eu fico lendo sobre tudo. E aí tinha uma amiga do trabalho que falava: gente, eu amei a cena de ontem, eu vi o tamanco que eu usava quando eu era nova. Eu acho que é legal também essa identificação, essa memória afetiva que a gente tem. Isso é interessante, com certeza, cada período do tempo a gente vai ter alguma coisa, né, que a moda vai editar. Então, pós-guerra, que veio os uniformes. Imagina, a gente usa parca como se fosse uma coisa de moda. É histórico, né, de uma guerra. Então, tem momentos que vão chegar na moda e que a gente, né, que a moda vai absorver como e vai transformar aquilo como roupa. Mas eu acho que muito, além desses modismos, essas coisas muito rápidas de tempo, a gente pode esquecer e falar, cara, isso está confortável comigo, pode ser dos anos 90, dos anos 80, é até legal você contar essa história e trazer essas referências através do modo como você se veste, como você se comunica através de moda. e é uma coisa assim, de expressão de um tempo presente que você pode revisitar depois, né? E a gente Isso. está numa coisa de valorização cada vez mais do presente. As pessoas estão muito nessa onda, ai, como é que vai ser da futurologia? Cara, gente, o futuro é só o presente do amanhã. É outra parada. Vamos com calma em cada coisa. E quando a gente pensa em consumo de conteúdo, e já já vou fazer a ponte disso tudo com TV, é, é curioso que a gente está numa. A gente tinha antes numa história de que estava tudo cada vez mais acelerado, e não que não esteja ainda, mas pensa só em todas as redes sociais que foram sendo criadas, assim. Chegaram a tentar até o ápice da velocidade, que era aquele Vine, que era só Uhum. segundos que você tinha. Aí você tinha o Twitter com 140 caracteres. Aí depois veio os instantes do Instagram e você tinha um limite de tempo ali. Aí veio os stories, que são a cada 15 segundos para você contar uma história. E aí pensa em como isso foi evoluindo. O Twitter não cabia mais em 140 caracteres, eles dobraram para 280. Os stories precisavam virar uma plataforma de vídeo e o YouTube um espaço limitado que você queria de tempo. As séries que tinham um tempo limitado, você permitiu, por conta do streaming, fazer um tempo mais flexível. Aí você vem o Instagram e investe no IGTV para ter vídeos maiores de até 10 minutos, se você tem mais de 10 mil seguidores, até 1 hora de duração. Aí vem essa loucura toda que a gente está vivendo, é obrigado a ficar mais tempo em casa, e as pessoas estão topando ficar 1 hora vendo duas pessoas conversarem. Olha que maravilhoso. Então, o conteúdo e a nossa relação com o tempo está muito em transformação também, como a moda é sobre transformação, né? E aí, estou jogando essas peças e queria que você falasse da tua relação com televisão, como consumidora de televisão, antes da gente dar um passo adiante. Tá. Só falando desse tempo, é muito curiosa, porque eu amo essa reflexão de tempo, porque eu acho que virou meio cool, sei lá. As pessoas parecem que ficam competindo numa conversa quem tem menos tempo. O que eu acho uma grande pena, porque meu sonho é ter mais tempo. E aí fica meio, não, mas eu tô muito ocupada, não, mas eu tenho muita reunião, não, mas eu tenho muita coisa pra fazer. E aí é muito louco, porque agora que a gente tá conseguindo viver o presente em coisas muito pequenas, assim, eu acho que dias festivos que a gente teve, de Páscoa, Dia das Mães, estão sendo mais agradáveis, mais bem vividos, você não tem obrigações, é uma coisa, poxa, eu tô na minha casa, eu faço na minha paz, sabe? Com o meu núcleozinho. Eu acho que é legal a gente pensar sempre no tempo como uma coisa muito valiosa
e que a gente pode usar a nosso favor, assim, mesmo que seja corrido, mesmo que seja uma loucura. Eu acho o fim, essas pessoas que ficam competindo, quem é mais ocupado e quem tem menos tempo. Mas, enfim, minha relação com TV é hilária. A Ana Beatriz, minha amiga, tá aqui. Ela falou outro dia pra mim, Mariana, é inviável você assistir um documentário cabeça até o Luciano Huck fazendo o programa da Tia Lolô. Eu falei, gente, mas isso que é o incrível da televisão. E eu acho que a gente está ainda numa fase, agora estando em casa, eu tô gerenciando meu tempo de uma forma muito mais legal. Então, na hora do almoço, às vezes eu consigo assistir um episódio de série, enfim. Eu acho que é muito bom isso. Os conteúdos são mil, né? Você pode quase. Eu não vou falar que é substituível a leitura, tá? De forma alguma, mas você consegue acessar documentários que te ensinam muito, tanto quanto um livro, alguma coisa assim, né? Hoje a gente tem a televisão muito como uma aula, assim, não é só o lazer para você ver comédia romântica e ficar rindo, né? E ficar endeusando lá a relação que você gostaria. Eu acho que a televisão é uma. É magia, assim. Eu amo TV. E aí, quando a gente fala TV, a gente sabe, né? A gente inclui Netflix, a gente inclui todo o streaming, que eu acho que as pessoas têm ainda alguma dúvida dessa coisa de Boa, internet, boa TV, aluna, boa aluna. né? E mas, cara, eu acho a televisão muito interessante. Assim, o que eu acho que é mais legal é você conseguir zapear de uma forma confortável, vamos dizer assim, em todos os canais, em todas as possíveis fontes. Então, eu acho uma delícia. Eu sempre fui da Rede Globo. Eu demorei muito a assistir uma série Netflix, assim. Inclusive, eu demorei até Apple TV, todas essas parafernálias, assim. Eu adoro televisão aberta. Eu acho, bom, televisão aberta, quando eu falo é Rede Globo, eu não assisto outros canais, mas eu acho que tem uma. Permite que a gente saia um pouco da nossa bolha, sabe? A gente está acompanhando o que o Brasil inteiro está vendo. Então, essa história agora do Big Brother, né? Quando o Big Brother. Eu não assisti Big Brother há anos. Bom, eu assisti lá no início, não tenho vergonha nenhuma de falar. Mas aí agora a Babu me fez assistir de novo e foi uma delícia. E é muito legal porque até eu fiz essa pergunta quando você fez a entrevista aqui com a Patrícia Kogut, de como está cada vez mais necessário a gente assistir televisão com outra tela, né? Então a gente fica lá no telefone comentando ou lendo sobre, porque às vezes teve um erro ali, alguma coisa, as pessoas estão comentando. Então a minha relação com TV é muito ativa. Eu amo, eu consumo todo tipo de conteúdo. Reality show, programa de história lá, que vai Porchat maravilhoso, programa mais cabeça, documentário. Eu tô numa fase amando documentário, eu acho uma delícia, é curtinho, é sagaz. Eu acho que eu tinha um trauma na escola, a gente não aprende, a gente não é bem educado sobre documentário, mas é um formato, assim, muito potencial. Eu amo novela, eu tô morrendo de saudade da Dona Lourdes. Eu Queria também. muito saber o que ia acontecer. E para mim, Dona Lourdes é um ótimo exemplo de moda na televisão. Gente, a toalhinha dela naquela bolsa é histórico, aquilo é maravilhoso. Mas a minha relação, tudo isso para falar, sou muito tagarela, Bruno, você me corta, hein? Tudo isso para falar que eu amo TV e que eu acho que TV, essa graça toda de você ter vários formatos e vários acessos e aí você pode ver uma besteira, né? Por exemplo, eu assisto de férias com ex, eu admito. Os meus pais acham o maior absurdo do mundo. Eles falam, como é que você assiste essa porcaria e tal? Só que eu acho que tem um momento que você tem que rir, você tem que achar graça, você tem que entender também o que as pessoas são capazes de fazer pela fama, pela televisão, por esse mundo que agora a gente ainda tem rede social que potencializa, né, esses 15 minutos de fama, que viram muito mais de 15. Mas eu acho muito legal, eu acho que é um mundo delicioso a TV. Eu amo quando a minha tia me leva pro Projac. É um super passeio. Ah, isso. Mas antes, até nessa onda, e nunca perdendo o eixo da moda nessa nossa discussão, é um pouco isso também de você estar. Tipo, você olha para Mariviana, olha para o feed dela, você vê a pessoa, uma das pessoas mais sofisticadas e elegantes que eu conheço. De verdade. E aí você não imagina que ela assiste coisa trash na televisão. E você acha que Mariviana talvez só beba gin. Só que Mariviana também toma cerveja de garrafa, às vezes até do plástico. Qual é Uhum. a importância até, e a moda tem um pouco isso cada vez mais valorizando, de você flutuar entre o high e o low, né? É, desenvolve um pouco mais disso, por favor. Olha, eu amo essa expressão high-low. Eu acho que pode ser cafona e tal, mas eu acho muito interessante. Foi quando, inclusive, muitas blogueiras brasileiras da moda conseguiram atingir um público diferente, porque é completamente fora do tom
uma pessoa no Brasil assim, a vida que a gente tem, a realidade desse Brasil enorme, vira uma pessoa e me diz que o look do dia acessível, né, porque é influenciadora, para me influenciar é usar Gucci, Prada, Chanel e Dior. É inviável. Então, eu lembro assim, hoje eu não acompanho mais tanto, mas eu lembro Camila Coutinho do Garotas Estúpidas, que é uma das pioneiras. Cara, quando ela começou a usar C&A como se fosse a coisa mais normal do mundo, foi maravilhoso. Porque ela tava trazendo essa coisa. Tipo, a Mariana bota um batomzão, um brinco legal, mas assim, tá louca pra uma cerveja de garrafa, todo mundo na rua, sentado no botequim, assim, com as pessoas mais trashes do mundo. Eu acho que isso é muito legal, porque até complementa o seu repertório, né? Eu acho que quando a gente, independente do meio que você trabalha, independente do que você faça, é importante você conseguir trazer para a mesa de um bar todo tipo de papo. Então, por exemplo, eu estava conversando com dois amigos meus essa semana sobre educação e tal. E aí eu trouxe o exemplo do Luciano Huck de sábado, porque a gente estava aqui em casa de bobeira. E aí eu achei até que eu fosse pra varanda ler. Aí quando eu olhei, tava o Luciano Huck fazendo um projeto super interessante com a tia Lolô. Imagina, era uma moça super, assim, em condições mega precárias, do Sul. Ela tinha um ônibus onde ela dava aula de graça para todas as crianças da cidade dela. Cara, o Luciano pegou ela, levou lá pra Coreia, porque era o lugar referência de educação. E a gente assistiu uma entrevista maravilhosa com um brasileiro que mora na Coreia para falar um pouco da educação de lá. E aí você acaba aprendendo coisas pequenas. Então, assim, o ministro da Educação, o secretário de Educação é eleito pelo povo na Coreia. Olha que incrível isso. Então, eu acho que isso que é muito legal, assim. Às vezes pode ser uma coisa que você fala, putz, Luciano Huck, realmente no meu o conteúdo que eu gosto de consumir não envolve jogo de dinheiro. Então, Luciano Huck lá tem o jogo de dinheiro, na hora desliguei a televisão, fui assistir fui ler, enfim, fui fazer outra coisa. Mas eu acho que é importante para a gente criar repertório, assim, para uma entrevista de emprego, para um bate-papo com gente nova, num date. Eu não sou a mulher do date, mas sei lá, se quem estiver aqui que gosta de um date, a gente tem que saber papear, a gente tem que saber conversar. Eu acho que na época que eu entrei na faculdade, foi muito interessante, porque eu saí de uma escola particular na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu fui para uma faculdade na Zona Sul do Rio de Janeiro, particular, né, que é a PUC. Mas a PUC tem uma imensidão de diversidade e, assim, numa sala de aula você aprende coisas de realidades muito diferentes, assim. Eu lembro que teve um momento no meu trabalho que alguém falou assim, estudante da PUC. É, gente, estudante de uma faculdade que dá bolsa para um monte de gente, que tem um monte de gente que entra pelo FIES. Enfim, tem vários programas que possibilitam as pessoas estarem ali, não necessariamente podendo pagar e tal, as pessoas não sabem a história. Mas eu acho que é interessante você conseguir falar com todo mundo, entendeu? Porque para mim não existe nada mais desagradável do que eu conhecer uma pessoa, sei lá, vamos sair para tomar uma cerveja, Bruno me apresenta uma pessoa que fica falando de um mundinho aleatório, sabe? No mundinho da bolha dele. Acho que a gente precisa trazer referência. Então, você ouvir, por exemplo, né, o programa que eu adoro, o Papo de Segunda, dos meninos, eu acho super legal. Cara, quando o Emicida entrou no grupo, né, ele é mais recente, cara, mudou o papo, sabe? Ele conseguia trazer discussões para a mesa que não eram trazidas antes. Ele conseguia fazer com o Fábio, o João Vicente, que aqui entre nós se diz muito desconstruído, mas eu acho que não é tão bem assim, ousada falando assim no Instagram, mas tudo bem. Eu acho que conseguiu provocar uma reflexão que não tinha. Então, por isso que eu acho que é importante a gente assistir de tudo. Big Brother, de férias com o ex, Jornal Nacional, Jornal da... Gente, o Globo News tá espetacular, o time tá incrível, um pouco de tudo. Inclusive, essa semana eu achei... Desculpa, mas eu achei muito legal, porque teve, né, histórico no Globo News a participação de toda a bancada negra. Então, o Everaldo lá com as meninas. E aí, na sexta-feira, isso foi na terça ou na quarta, se eu não me engano. E aí, na sexta, eles botaram isso no Globo Repórter, para que todo mundo, né, da televisão aberta tivesse acesso a esse conteúdo da TV fechada. E é isso que é importante. A gente compartilhar e consumir o mesmo conteúdo de todo o Brasil. Isso está acontecendo muito. Até os canais de TV por assinatura que, num passado, sei lá, 15 anos, era uma coisa específica só de quem tinha muito dinheiro, foi se popularizando um pouco mais. Tudo bem, com a crise agora deu uma queda. A gente ainda tem muito pouca TV por assinatura no Brasil, são só 15 milhões de assinantes no país inteiro, é muito pouca, só 22% da população tem TV por assinatura. Mas mesmo alguns canais da TV paga estão fazendo esse movimento de aumentar a diversidade. O GNT tem tentado isso, não só com a Emicida, mas com a Emicida também. Se você olha o programa, eu até conversei isso, foi uma das primeiras lives que eu fiz aqui com o Otaviano Costa, o programa dele lá de transformação de casas, o Extreme Makeover Brasil. É isso também. É uma
a lá Luciano Huck É, chegando no canal pago. Agora, quem faz isso muito bem, sempre fez, são as novelas. sim. Em especial as novelas da Globo. Então, eu queria falar um pouco mais de novela e falar não só da tua experiência de espectador, mas da tua experiência de quando você tem a oportunidade de ir lá no Projac, visitar lá e com a sua tia. Fala aí. Como é que é isso? Então, eu acho que a novela faz esse belo trabalho de... Porque, afinal de contas, é uma história, né? Aquilo dali, assim, é a nossa vida sendo passada na TV. Então, você tem a madame, você tem a empregada, você tem o motorista, você tem a estudante, você tem... Enfim, você tem todo mundo que meio que você, né? Cada um vai se identificar mais com o personagem, se você fosse, né, um personagem daquela novela. Mas eu acho... Eu sou muito fã de novela. Acho que algumas coisas precisam ser repensadas. Então, da mesma forma, né, que quando a gente fala não só da programação, mas quando a gente fala do Emicida no Papo de Segunda, quando a gente fala do Super Bonita, que a gente trocou a Grazi, a Ivete pela Carol Conká, agora tá a Camila Pitanga. Eu acho que a gente precisa trazer mais representatividade para todo o conteúdo de televisão. Eu ainda sinto falta disso. Acho que a gente tem que tomar cuidado, então ainda fica um pouco naqueles estereótipos né, a negra, a empregada e tal, que eu acho, enfim, muito preocupante. Mas a novela é muito gostosa porque realmente está todo mundo ali assistindo, né? Todo tipo de público. Eu acho que a gente tem o melhor exemplo até hoje, bom, da minha geração, claro, é Carminha, né? Quem não assistiu Carminha, gente, aquilo era maravilhoso e todo mundo falava o dia inteiro daquilo, e todo mundo mesmo, assim, né? Não importa quem seja, é um conteúdo democrático. É, a primeira vez que eu fui ao Projac, bom, a minha tia trabalha, a Bruna, filha dela, tá aqui. A minha tia trabalha no Projac como produtora de arte. E eu sempre amei esse mundo de televisão, assim. Eu sempre achei fascinante. E aí, a primeira vez foi meu aniversário, se eu não me engano, de 8 ou 12 anos. Eu fui toda arrumada pro Projac, porque ia ter o batizado de Marlin e Darlin, que eram gêmeos da Débora Seco em celebridade. Cara, eu entrei naquele mundo, eu não acreditei. Mas assim, eu tava vestida totalmente a caráter, com saia de babado toda estampada, com um monte de piranha no cabelo. Eu estava eufórica. Eu tenho uma foto do Bruno Gagliasso, assim, me botando aqui. Foi meu presente de aniversário. Foi realmente fantástico. Mas o que eu acho muito legal, assim, do Projac é um trabalho de time. Eu sou meio fascinada, assim, nessa história de trabalho de time. Eu até sacaneio, né? Às vezes, quando tem pessoas que falam meio... Ai, meu bebê, sei lá, é um produto que criou. Gente, meu bebê não. É todo um time por trás de qualquer produto, né? Seja de audiovisual, seja uma roupa, enfim, qualquer coisa. Então, o que eu acho muito legal é que é um programa totalmente de time, assim. É um trabalho muito de time. Então, você vê a necessidade de cada pessoinha, né? Não é só o ator que tá ali, o galã, fazendo o negócio. É muita gente por trás, é o câmera, é a galera que puxa os cabos, e é quem faz, quem leva a comida para dentro do estúdio. Enfim, é muita gente. Eu acho um mundo fascinante. Eu acho que deveria ter passeio de escola ao Projac, sabe? Aqueles carrinhos lá de golfe, a gente faz umas turmas, sei lá, deveria ser aberto. É, é muito bonito de ver o investimento que é feito, né, em todo o cenário, em toda a produção, né? Gente, a cidade cenográfica é algo inacreditável, assim, é muito lindo. Mas para mim é uma emoção, assim, a gente vê meio Disney, né? A minha mãe uma vez falou, gente, o Projac é tipo a Disney, aquele sonho de criança, de você ver o castelo, você ver a princesa. Você vê tudo, assim, no final das contas, hoje, eu até fui esse ano com um amigo que é arquiteto, que queria muito ver cenografia, queria muito ver tudo. E aí, no final das contas, assim, os atores são até tipo, ai, que máximo, os autores, a gente endeusa, né? Eles são, enfim, a gente foi sempre meio criado para dizer que essas pessoas são o máximo, e são mesmo, é um puta trabalho que eles fazem. Mas é muito além, né, deles ali, é toda uma preparação, uma produção. Assim, encenar também é muito bonito, você vê aquilo ao vivo, você vê um efeito. É um mundo, Projac. O que mais que eu posso te contar? Alguma coisa específica? Não, quando você vai lá, tem a oportunidade de ir, você fica olhando especificamente a coisa de figurino, aquela. Você chegou a visitar aquela parte de acervo de figurino que eles têm também, certamente. Sim, sim. E você assiste as coisas da TV, né? Não necessariamente Globo, mas tudo, olhando para as roupas, os detalhes, você faz essa radiografia de alguma forma? Super, super. Eu acho que assim, como a moda é uma coisa muito presente na minha vida,
Eu olho qualquer coisa que eu olho, a moda me chama atenção, né? A roupa que aquelas pessoas estão vestindo me chama atenção. Independente de ser né, de ser um conteúdo de moda. Então, assim, quando você fala, por exemplo, o Mig é um amigo que me indica, a gente troca muito referência de moda, somos dois apaixonados. E aí ele me indicou 2 reality shows que eu vi agora, meio da época de. Como se fosse o Project Runway, né? Que existia antigamente. Ó, o Mig tá aqui, ó. Tô na fila pro próximo passeio do Projac. Mas aí a gente tava assistindo Making the Cut e The Next in Fashion, que são reality shows para descobrir um novo estilista da parada. E ali, é claro, até me toca muito porque a gente acompanha todo o processo criativo. É muito lindo, assim, ver o processo criativo das pessoas, né? Como é que aquela roupa chega ali, o molde e tal, tudo aquilo. Mas, então ali eu tô focada realmente na roupa. E o que eu acho muito bonito desses realities, eu falei um pouco de representatividade há pouco, é que agora eles estão ficando cada vez mais internacionalizados. Então é muito legal, porque no mesmo programa você tem a moda da coreana, você tem a moda da chinesa, você tem a moda do inglês, você tem a moda do norte-americano. É muito interessante isso. Mas enfim, quando eu assisto qualquer coisa, eu olho sim pra roupa, eu faço essa coisa, ainda mais se for algum momento histórico que eu ame muito. Então, eu lembro, gente, eu era completamente viciada no filme The Great Gatsby, o mais recente. Porque aquele figurino era espetacular. Eu já amo os anos 20. Meu sonho é casar com uma roupa dos anos 20. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas tinha toda uma história assim, as marcas entraram, então tinha um patrocínio da Tiffany, tinha um patrocínio da Prada, elas queriam estar ali presentes naquilo, então eu fiquei muito focada na roupa. Eu assisti várias vezes o filme, até porque teve um momento que eu só queria olhar pra roupa, sabe? Eu não queria nem ouvir o que eles estavam falando. Mas agora, a última vez que eu fui ao Projac, eu tava muito curiosa pra ver as roupas a ex-mulher do Benício na novela. A Aquele vãozinho chiquérrima. Lídia. Lídia. E aí eu entrei, obviamente eu queria ver as roupas. Gali. Ela Gente, aquela mulher é maravilhosa. Eu queria, obviamente, ver as coisas da dona Lourdes, né? Porque, gente, é um escândalo. Inclusive, eu a vi gravando com a Lídia, inclusive. Não foi ao ar essa cena, não posso falar nada. Mas eu queria muito ver, porque eu acho também muito legal esse momento de exposição que a televisão proporciona e agora as redes sociais potencializam. É importante também ver o que você está vendendo ali, né? Será que existe uma moda nacional sendo representada? Será? Então, eu fui lá nas roupas da Lídia, eu queria ver tudo, eu queria ver o tecido, eu queria ver de onde era e tal. Porque a Rede Globo, né? A Rede Globo, enfim, isso porque eu sei por conta da minha tia, não sei dos outros canais, mas imagino que não seja diferente, recebe ligação, né? De onde é que esse lençol, de onde é que essa mesa. Então é muito legal também a gente usar esse momento de exposição para falar de moda nacional, ou então para falar da moda, né? Dependendo de onde você tá, como foi o caso do Gatsby, que contou um pouco também da história, né? Quando você investe num filme, num produto cultural, eu acho que a sua marca é levada para outro patamar, assim, né? É muito bonito também ver isso. Eu lembro agora, nas últimas premiações, a Antônia Pellegrino estava toda de Brasil, assim, uma premiação internacional. Eu não lembro se foi a festa do Oscar, eu não sei. Foi alguma premiação grande e eu achei importante. É uma brasileira poderosa, uma mulher super inspiradora. Tava vestindo o Brasil do pé à cabeça, assim, o brinco, a bolsa, o vestido. Isso também acho que é importante, sabe? A gente aproveitar para valorizar esse lado tão poderoso que o Brasil, por acaso, tem. E acho que combina também com a história, né? Por exemplo, se você tem a Thais Araújo no Amor de Mãe, cara, ela se veste super bem. É uma mulher que também teve uma história legal. Ela passou, né, de uma crise ali de ética. Então, é uma mulher que, poxa, ela vestiu uma roupa que desperte desejo. É muito interessante, né? Então, eu acho. Foi uma escolha pontual de qual personagem que ela ia viver, né? Ela é negra, ela é a única protagonista. E maravilhosa, assim. E eu achei legal porque ela veio, né? Ela veio numa posição, assim, uma mulher muito poderosa, até de poder aquisitivo, uma mulher, uma advogada. Então ela veio quebrando um monte de paradigma, maravilhosa. E tem uma coisa também que você falou, falando de moda, lá no início, quando você estava falando sobre a sua relação com moda, que é a peça-chave de fazer televisão, que é gerar identificação. E a coisa muito que a televisão tem, assim, de relação com moda como um acontecimento, muito além de sua roupa, é de gerar essa identificação nas pessoas se enxergarem ali, das pessoas quererem ser aquilo ali também, esse jogo de espelho que a gente tem, e dela criar as tendências que as pessoas seguem, né? Muitos
cortes de cabelo, cor de esmalte, ó, Uhum. forma de usar uma roupa, um acessório, vem dessa coisa, principalmente da força das novelas. Você é fashion de novela, de alguma forma, já foi? Cara, não sou, mas posso ser outros programas, né? Outros tipos de conteúdo audiovisual, assim. Por exemplo, a Astrid Fontinelli faz uma coisa que eu gosto. Sempre antes ou depois dela apresentar o Saia Justa, ela posta no Instagram a roupa que ela tá usando. O que eu acho legal, porque ela normalmente bota crédito no que ela tá usando, então é interessante. E ela, né, de certo modo, ela genuinamente gosta de moda, então ela tá ali divulgando uma coisa até que ela gosta. Ah, o Arthur, meu amigo, acabou de lembrar uma ótima coisa. Euforia. Euphoria, né, na pronúncia. Essa impactou todas as pessoas. Eu acho que deixou todo mundo fashion victim por algum momento. Que é, Porque é uma HBO. É uma série super relevante, assim. Eu adoro série com jovens. Eu tenho esse lado high school, assim, que eu gosto, né? De ensino médio, é enfim, dessas super crises. forte, é bem É boa essa série. muito forte, é muito boa. É linda, a fotografia é bela, é uma coisa escura, assim. A Zendaya, a protagonista, tá maravilhosa. Nossa, é muito boa a série. E realmente trouxe o que eu acho que é legal, e aí eu me identifiquei bastante. É... Eu acho que ela traz umas coisas fora do padrão. E aí você, enfim, eu lembro todos os veículos de moda começaram a fazer tutorial da maquiagem, mas numa forma muito casual, assim, porque a menina bonitinha lá, gostosinha, né, que tem, enfim, aquele perfil meio clássico do a mais desejada lá do ensino médio, ela não precisa ter uma única imagem, ela não precisa ser, né, aquele estereótipo. Então era uma menina cheia de personalidade, cheia de questão, porque todos eles têm questões, como todos adolescentes, e é tratado de uma forma incrível. E a menina tá sempre assim, com um olho super diferente, então ela foge daquela coisa datada, e que eu acho que tem muito a ver com a geração que tá vindo aí, que eu quase peguei, mas eu fui para os millennials e eles são Z. Que é de trazer mais força assim no visual, sabe? De você não precisar agradar ninguém. Por muito tempo, as mulheres, principalmente, se vestiam para outros, né? Principalmente para homens. E aí eu acho que o figurino também retrata, né? Não só uma época de tempo, mas também, né, todas as questões, vamos dizer assim, que é um ato político, né? Se vestir, se maquiar e tudo isso. Ou deixar de. É, Então, acho que Euforia traz essa provocação, assim, né, um novo belo, né? Vamos dizer assim. Não precisa ser aquela menina lourinha de cabelo chapado, com a maquiagem básica, o olho preto, que a gente sempre viu. Mas a identificação é muito importante, assim, porque o figurino, vamos lá, ele, ele vem pra, né, quando a gente fala de uma coisa fictícia, claro, né, uma novela, um filme, uma série, ele vem para também ajudar a construir aquele personagem, né? A roupa dela, o esmalte, as bijuterias. Eu lembro a Atena, da novela das 9, era Giovanna Antonelli. Não lembro o nome da novela, gente. É, João Manuel Carneiro, aquela que tinha Isso. o Antero. Antero É, não. é, Romero, Rômulo. isso. Vou lembrar o nome dela. É, Ela usava, assim, umas bijuterias mega fortes, mega douradas e tal. Tinha um polvo de uma menina, até uma designer de São Paulo. Cara, é muito legal porque você começa a criar essa identificação mesmo, não só de despertar desejo em você, mas entender assim, ai, nossa, num dia que eu quiser estar mais poderosa, tem um quê de Atena, num dia que eu quiser mais divertida, eu vou estar lá com o esmalte azul da outra, que inclusive também era dela que bombou. Giovanna Antonelli vende bem, hein? Tudo. É a que mais vende, sério. Ah, é Estatística. fato? Gente, A Regra do Jogo, Vivi lembrou o nome da novela. Boa, Vivi. Mas isso é muito legal, assim, de despertar desejo, de você criar também, né, uma coisa histórica, de memória. Eu acho que tudo faz parte, assim. Isso tudo tem a ver com a coisa do consumo das marcas que estão no entorno, L'Oréal, inclusive, né? Vocês fazem algum tipo de acompanhamento de massa, assim, com veículos? Tem essa preocupação ou não? Vocês estão muito pensando na frente? Como é que é essa? Então, não consigo te responder exatamente, porque na parte de pesquisa e inovação eu fico muito distante de estratégia de marca e tal. Mas eu sei que existem times que acompanham influenciadores, né? Existem agências de consultoria para isso. Então, quem faz mais sentido para cada marca, para cada produto, em qual canal faz mais sentido. Então, tudo isso eu sei que é pesquisado. Agora, a... o IGTV e as lives são televisão, professor Bruno? O IGTV, sim. As lives são a televisão ao vivo. Estamos tentando criar.
Então, assim, qual é a diferença que a gente está fazendo aqui pro Bial conversando com as pessoas tarde da noite? Nenhuma. Tipo, que a gente é mais interessante muitas vezes. Mas eu acho. GTV é uma construção de uma ideia de televisão. Não à toa o Instagram deu o nome para esse produto de IGTV. Não, porque isso é muito legal, porque eu vi que a Bruna Marquezine saiu essa semana como notícia, ela tá fazendo a tal da transição capilar. E aí, então, você para de alisar seu cabelo e você assume seu cabelo natural, que é um movimento muito bonito, que veio de toda a aceitação, né, do cabelo crespo e tal, uns 4 anos atrás. Existiu até movimentos, né, Marcha do Orgulho Crespo em São Paulo, coisas muito legais no mundo, no Brasil inteiro. E aí, você imagina, a Bruna Marquezine, que é a menina mais padrão, que tem um corpão, que tem um cabelo liso, que tem, né, a grana, a roupa e tal, ela tá passando por um momento que é super difícil de você, né, você começa a ficar com várias texturas diferentes no cabelo. Eu já passei sem nem saber que existia isso, eu era bem novinha. Mas é legal porque ela não tá na televisão online, na televisão online, imagina. Ela não tá atualmente na televisão, mas ela é um produto, né, muito forte da televisão. Ela está ativamente no Instagram, a rede social que potencializa e não deixa ninguém ser esquecido da televisão. E aí ela tá criando uma rede de apoio com essas pessoas que gostariam de passar pela transição, né? As pessoas, ela está criando além da identificação, então não é só a identificação, mas é um apoio, é uma ajuda, às vezes no sentido de, poxa, eu queria também passar pela transição do cabelo, eu queria também passar por, sei lá, uma aceitação do meu corpo, tudo isso que pode ser retratado em produto audiovisual. E a roupa ajuda, né? A moda ajuda, porque é a roupa que você passa a usar de forma diferente. Então, esse caso da série lá da Euforia, que usa uma maquiagem diferente, você fala, poxa, eu não preciso ter uma coisa tão tradicional. Então, acho que é um mundo de possibilidades que essa influência e esse poder de identificação da televisão permite. Legal. E quando você Falei está muito. então, você falou de documentário lá atrás com o consumo. Você observa de alguma forma essas questões de moda, ou a primeira leitura que a gente tem de moda em telejornal, em programa de auditório, essas coisas? Como é que é o teu olhar para isso? Então, programa de auditório, número 1, aula, Hebe. Não tem como esquecer. Eu amei que a Astrid trouxe isso quando veio aqui conversar com você. Né? Quantas pessoas não assistiam a Hebe para ver as joias que ela usava, né? Eu fui a uma exposição da Hebe, obviamente eu queria ver a história dela, mas estava muito mais afim de chegar na sala do closet, assim, eu queria ver todas as roupas dela, todas as joias. Eu acho que a Hebe trouxe isso muito forte em programa de auditório, e depois, obviamente, não necessariamente, né, alguém conseguiu cobrir essa referência toda. Eu acho interessante, um figurino que eu sempre reparo é do Fábio Porchat, no Que História é Essa, Porchat. Eu acho que ele tem um figurino muito coerente. Eu confesso que eu não sei se é roupa própria, se tem uma equipe, mas acredito que tem uma equipe, pelo menos de apoio ali. Mas eu acho interessante porque ele é muito básico, mas ele tem uma informação de moda, então ele tá sempre com um tênis muito cool. Ele às vezes usa uma marca que tem uma posição sustentável, então acho que parece que tem a ver um pouco também com esse perfil dele. Eu acho interessante. E aí, outro dia, eu estava assistindo o documentário do Fernando, eu não sei falar o sobrenome dele, Gronstein, que por acaso vem a ser irmão de Luciano Huck, que hoje mais cedo eu comentei. E aí é o FHC que conduz várias entrevistas. Você imagina, ex-presidente da República. E é muito legal, porque tem vários momentos que ele usa roupas mais informais. Então, uma camisa social de manga curta, que é meio da galera da idade dele, que eu acho que faz todo sentido. A minha geração trouxe, né, uma releitura, virou uma coisa cool. Mas eu acho legal, assim, como. E aí ele está se mostrando uma outra pessoa. Ele é o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, né? Ele não é mais aquele presidente da República que precisa chegar engravatado em qualquer lugar. Inclusive, ele estava falando sobre, enfim, sobre o assunto drogas. Eu acho que faz sentido, né? A forma como, né? Quem é você naquele momento, a roupa que você usa, o lugar que você visita, o tema que você aborda. Então, assim, eu sempre reparo um pouquinho na moda em tudo. E telejornal também? Então, eu ia falar, eu amei. A Renata Vasconcelos, semana passada ou 2 semanas atrás, usou uma camisa de tamanho grande, né? Que a gente chama de oversized. E aí eu vi que tinham pessoas na internet sacaneando, porque tudo na internet tem que ser sacaneado de algum jeito, daqui a pouco a gente está sendo sacaneado. Falando, a Renata hoje pegou a roupa do Bonner e tal. Pra mim, foi incrível aquilo. Eu achei maravilhoso. Tem uma menina que eu sigo no Instagram
que é super Júlia, ela é, pra mim, super inspiradora. E ela falou também, poxa, que bonito. A Renata desconstruindo também essa coisa, né? Do, da roupinha grudada, da mulher que tá na bancada tem que ser bonita, tem que ter o cabelo tal. E eu acho que... Eu tava até lendo no livro atual de Mito da Beleza que eu tô lendo agora. E fala muito disso, assim, nos Estados Unidos, você imagina, quando existia, na década de 70, se eu não me engano, existia um padrão de beleza que as pessoas que estavam no telejornal tinham que assumir, tinham que seguir. Então, o cara era com um olhar, né? Um cara mais maduro, com rugas, cabelo branco, para passar toda a sabedoria que ele precisava. Mas Enquanto já a menina... óculos, por exemplo. Enquanto a mulher tinha que ser jovem, com cabelo liso, com uma roupa toda, né, bonita e tal. Então, a gente tem que desconstruir tudo isso. Eu acho que o Bonner vem fazendo um bom trabalho de desconstruir a comunicação, então ele tem cada vez sido mais informal e tal. Enfim, eu trago o exemplo de Jornal Nacional porque eu acho que é uma referência, né, para o nosso país e é um canal aberto. Mas aí a Renata, quando vem naquela elegância dela, que eu amo a brincadeira dos óculos, né? Cada dia ela tá com um óculos diferente. Ela tá sempre com maquiagem leve, ela não tá aquela coisa, sabe? Acabei de sair do salão. Ela é a apresentadora mais elegante que já teve no telejornalismo brasileiro, eu acho. Ela é maravilhosa. Chiquérrima, ela é muito. Gente, eu acho ela o máximo. E ela passa uma verdade, né? Se comunicando, eu gosto muito dela. E aí, quando ela veio com a camisa oversize, né? Uma camisa que muitas vezes, ai, não marca a cintura, ai, não é feminina, ai, não é isso, ai, não é aquilo. Ela desconstrói, ela passa uma mensagem muito bonita, do tipo, olha só, eu tô aqui para passar informação, para compartilhar o meu conhecimento e minha expertise e meu profissionalismo. Eu não tô aqui para mostrar que eu sou uma mulher assim, assado. Então, eu acho que me chamou muita atenção, eu fiquei muito contente. Acho, às vezes, a moda do telejornal, para mim, é um pouco cafona. Então, mas aí é um gosto pessoal. Mas acho que as meninas do esporte também vinham fazendo já um trabalho legal, não só de aparecerem mais no esporte, né? Como pessoas, mulheres. A Marina Tepedino estava aqui, é uma super inspiração do esporte. Foi sua aluna também. É... Mas eu acho legal, assim, a menina não tá ali do esporte, ela não precisa estar de tênis, com uma polo lá do canal, ela pode estar de salto alto, com uma calça legal, enfim. Eu acho que é como também você se coloca naquele métier, né? Naquela categoria. Então, o telejornal também é um espaço interessante para você usar uma moda nacional ou para você usar um modelo diferente. Eu sei que existem restrições do mercado, né? A gente não, assim, que eu digo, né? O jornalista, a pessoa não vai aparecer lá com, sei lá, uma alcinha, um body, um negócio assim. Mas hoje a Mariana Gross na RJTV tava com uma cor super vibrante. Ela tava linda. Tava com rosa super vibrante, passando notícias super tristes, assim, super pesadas, né? Porque realmente, nosso país não tá ajudando. Mas assim, traz uma leveza, sabe, naquela roupa, traz uma informação de moda, eu acho. E a Mariana Gross é super estilosa, eu já vi ao vivo, tá sempre nos trinks. E a gente está falando muito sobre isso, e programa de moda é uma coisa que a gente não falou tanto. Você falou da Lilian Patti, e não existe mais GNT Fashion, né? E foi até curioso, uma época que a gente fez produção do GNT Fashion, fez coisas com ela para a Xmart, e tentou fazer um outro, teve uma hora que ela falou assim, Bruno, não está fazendo mais sentido ter um programa sobre moda, porque a moda está em todo lugar. E aí elas tentaram fazer um programa, o GNT Fashion ser um programa sobre o lar da moda, sobre o mundo. Não deu tanto certo. Aí eles tiraram o programa da televisão, foi só para o YouTube e o programa acabou. Você é órfã de programas de moda? Cara, eu sou órfã, mas eu acho que a gente tem ótimas, não que seja substituto, tá? Mas a gente tem ótimas revistas, a gente tem bons veículos, a gente tem bons Instagrams com informação de moda. Então a informação de moda está chegando com qualidade, eu acho que isso é importante. Mas por outro lado, sexta-feira passada começou uma nova temporada do programa do Dudu Bertolini, que acaba de me fugir o nome. Inclusive é num canal Fashion TV, que eu nunca tinha acessado, eu nunca tinha entrado nesse canal. Descobri por conta do programa do Bertolini. Ele parece estar na segunda temporada. Não tinha assistido a primeira, eu tenho que buscar, tá nos meus to-dos. Mas muito interessante. Ele fez uma entrevista, o primeiro programa dessa temporada, uma entrevista com o Ronaldo Fraga, que é um estilista mineiro, que assim, cara, o cara é fantástico. Ele traz 1000 reflexões dos desfiles dele. Então, ele já fez coleção sobre o desastre de Mariana. Ele fez coleção... Ele fez um desfile onde eram 36 pessoas no casting. As 36 eram trans. É um cara muito, assim, à frente, sabe? Eu acho ele incrível. Sempre foi, sempre foi. Sempre foi.
olhando pelo outro lado da história, assim, as marcas, cada vez mais, como qualquer produto, têm tido que fazer seu conteúdo em vídeo também. E aí teve uma épocazinha muito, que é um termo que eu acho que caiu um pouco, mas ainda tem os fashion films. O que você acha dessas expressões das marcas lançarem coleções pensando numa linguagem audiovisual também? Você Eu acompanha algum gosto. que destaca, que tiver a memória, assim? Não, eu tava até na memória uma coisa totalmente diferente, mas que eu acho que cabe. Saiu uma marca asiática, se não me engano. Saiu um vídeo recente, eles fizeram um desfile em 3D, assim, 4D, enfim, eu não sou a pessoa das tecnologias e dos designs, mas é como se não tem modelo, então é a roupa andando como se estivesse numa passarela. Eu acho que qualquer proposta inovadora de você vender a sua roupa, de você vender o seu produto é válida, desde que, né, respeite tudo e etc, não fira ninguém e tal. Eu acho que é válida. Os fashion films, eu confesso que para as marcas eu não sei o quanto de budget, de investimento, né, demanda isso. Mas eu acho legal, porque é uma forma diferente de você vender aquele produto do que só foto. E aí a foto é naquela moça, aquela modelo magrinha que vai vestir tudo super fácil. Acho que traz um pouco de mais personalidade para a coleção, sabe? Porque às vezes, né, no vídeo você pode ter uma cena de um encontro, sei lá, um skatista andando, e aí vem a menina, uma coisa completamente diferente, aí vem um rapper. Eu acho que você consegue criar uma história mais. É porque moda é movimento, né? Exato. É comportamento, moda, né? Então, assim, é difícil você se comportar. Tudo bem que uma pose é um comportamento, mas é difícil de você passar uma mensagem. Tô posando. Fazer essa. Caiu? Não, entrou uma ligação, eu joguei fora. Sai. É... Mas eu acho. Eu gosto da ideia dos fashion films. Você gosta? Eu gosto de alguns, mas às vezes eu acho que as pessoas não sabem fazer, ou tentam chamar a moda, ou qualquer coisa que seja mais maluca, assim. Não tem geral, eu não vejo uma consistência, não consumo tanto, mas não vejo uma consistência de alguma marca que invista nisso como ser uma camada de assinatura a mais, assim. Não necessariamente. Tem que ter coerência. Tem que ter coerência, né? Em qualquer história que você passa. Não necessariamente só nos vídeos, mas eu acho que tem potencial. Eu acho que é interessante. Acho que os formatos de divulgação agora das marcas vai mudar bastante, né? Eu acho que agora a gente tem um desafio aí grande, porque é uma indústria que está passando por uma crise, né? É uma indústria que não é necessária, não é mercado, não é farmácia. Então tem muita gente aí passando perrengue, né? A gente já viu grandes empresas pedindo falência, enfim, o que é uma grande tristeza, mas. Beleza. Para encerrar, eu quero fazer duas perguntas. Não Ah, então combinei manda. bem clara com o nosso público. Se Mari Viana fosse apresentar um programa de televisão que já existe, qual seria e qual roupa você usaria nele? Uau! Nossa, eu nunca pensei nisso. Eu acho. Com certeza eu vou me arrepender, porque depois eu vou ficar pensando em mil outras ideias, A gente sabe? tá live, não tem problema. Mas alguma coisa que já exista. Cara, eu acho que eu ia gostar de apresentar um Globo Repórter, sabia? Porque assim, eu amo viajar e eu amo essa proposta de você ter. É meio formato telejornal, mas não é um jornal, é uma coisa, né? Não sei nem como é que você, Expert TV, poderia enfim, categorizar isso. Mas eu acho que seria interessante, desde que eu também fosse a pessoa da viagem, como era mais ou menos a Glória Maria, né? Eu gostava daquilo. E a minha roupa seria com certeza, moda nacional, com certeza. Talvez um conjunto, um brincão, cabelo bem solto, assim, meio cacheadão, porque natural ele fica, né? Hoje já tá, final de expediente já tá acabado. É, Sem salto, acho que eu estaria de rasteira. E a Ana, minha amiga, falou um programa Mari Mari Tour, porque eu brinco que quando eu viajo, eu viro a Mari Mari Tour, a gente começa a pensar em viagem. E eu acho que essas reflexões nesse programa têm muito potencial, porque você apresentar sobre outra cultura traz muita reflexão importante pra gente. Ser um canal aberto, acho que tem um desafio maior de conseguir atingir mais pessoas. Acho que seria isso. O Mig acabou de falar uma marca que eu amo, que tem uma pegada sustentável. Então pode ser também uma coisa assim, moda nacional com certeza. Tá, e se fosse uma personagem de uma novela ou de uma série, qual seria? E
descreva esse figurino. Eu acho que eu seria a Gatsby. A menina do Gatsby, que me falha o nome. Inclusive, o filme tá aqui na minha estante. Eu amo anos 20. Eu ia ficar muito feliz de usar aquela roupa meio melindrosa, casualmente, para passar um dia, né? Porque uma gravação às vezes demora horas. Eu ia ficar feliz, assim. Eu não gosto tanto da história da personagem, né? Eu não gosto tanto enfim, ali da narrativa dela. Mas só de usar aquela roupa eu ia ficar tão contente. Inclusive, pode ser o tema de uma próxima festa. Quando acabar a não aglomeração. Anos 20, eu amo. Muito bom, muito bom. Super obrigado, Mari. Essa aula maravilhosa. Vai pro IGTV, vai pro YouTube, que o mundo descubra a Mari Viana. Eu fiquei muito contente. Eu tava ansiosa, nervosa. Achei muito legal. Adoro papear. Bruno, eu adoro você. Então foi ótimo. Obrigada pela presença de todos. E vamos trocar mais. Vamos tomar cervejas e drinks e gin. Todo mundo tem que se cuidar para isso, pelo amor de Exatamente, Deus. por favor. Beijo. Até a próxima. Obrigada. Valeu.